Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Malimapa, o seu podcast de viagem, diretamente aqui do Pocket Studios, no Jardim Pamplona Shopping, com o patrocínio de Ulala Sea Travel. Quer viajar, fazer um cruzeiro dos seus sonhos? Já se programa. A temporada já acabou desse ano, mas para o final do ano, a partir de novembro, tem navio de novo. Então já se programe, já faça sua programação de cruzeiros. Fale com a Letícia, use o cupom MALIMAPA para você ganhar um brinde exclusivo e uma consultoria. Que aí você não vai se perder, não vai passar os perrengues que algumas pessoas que vieram aqui contaram, para você ter menos perrengue, aproveitar toda a experiência do seu cruzeiro. Também em nome da Futuro Consultoria Financeira, quer viajar, quer fazer seu dinheiro trabalhar para você? Então invista na Futuro Consultoria Financeira. Aqui no QR Code vai ter o link para você entrar lá. Tem a lead page para você preencher seus dados e fazer um diagnóstico gratuito. Comece hoje mesmo a investir com a Futuro Consultoria Financeira. E também em nome de Baobá Atelier. Olha essa lembrancinha maravilhosa que você pode presentear quem você ama e até para você. É um belíssimo enfeite para sua casa. É uma velhinha com a grutinha de Nossa Senhora. Então, entre lá, @baobá_atelier no Instagram e saiba mais. E hoje eu tô com um episódio super especial, que hoje nós vamos falar aqui bastante de viagens, vamos falar de dicas incríveis e polêmica. A gente vai entrar em polêmica. A gente vai falar aqui, hoje estou aqui com o Franklin Davi e com o Vitor Viana, do programa Aventureiros. Tudo bem? Tudo bem, prazer. Obrigado aí pelo convite, prazer estarmos aqui. Eu que agradeço. É um prazer, realmente a gente tem muito para falar, né? Somos duas pessoas que a gente adora falar, na verdade, então a gente tem muita história para contar. Talvez a gente decepcione algumas pessoas no sentido de trazer muito a verdade. Acho que esse é um ponto forte na gente, né? A gente tem honestidade até demais, clareza até demais, e vamos lá. Tá bom agora? Não, vira um pouquinho mais reto para você, ó. Assim? Isso, nessa direção. Tá bom. Eu comecei a acompanhar, inclusive, você falou que algumas pessoas não vão gostar, mas eu acho que as pessoas gostam. Porque foi o que me chamou a atenção, e eu comecei a olhar todos os vídeos que vocês falavam, assim, de temas que não é o mundo da fantasia, e realmente as pessoas interagem, comentam, alguns haters, né? Então, mas é o que eu costumo dizer, o hater, cara, não tem engajamento melhor do que o hater. Porque pensa comigo, o hater, ele vai parar o tempo dele para escrever um texto de se deixar de 50 linhas. Enquanto o cara que só gosta, ele vai falar assim, gostei, no máximo. Isso é verdade. Uma linhazinha só. E o hater não. Ele vai escrever um textão e aí o algoritmo entende que esse textão o cara tá curtindo e vai entregando para mais pessoas. Então um beijo pro hater aí que tá fazendo a gente chegar longe, né? A gente agradece toda essa audiência. E ele compartilha também, o hater. Ele compartilha. Na verdade, ele acaba gerando a discussão dentro da publicação. E é exatamente o que ele falou. O algoritmo entende que aquilo está funcionando muito bem, que tem pessoas interessadas e aí acaba entregando. A gente tem pessoas, como você falou, que gostam, e como eu disse anteriormente, pessoas que talvez não gostam tanto. Mas por quê? Porque existem interesses por trás da mentira. Então, quando a gente traz o destino exatamente como ele é, porque assim, não tem nada mais prazeroso do que você levar alguém para viajar e proporcionar para aquela pessoa a melhor experiência que você pode. Então é isso que a gente faz no nosso programa de viagens na TV, é isso que a gente faz através da nossa agência de viagens. Então isso é o que a gente se propõe a fazer. Só que isso não quer dizer que eu tenha que romantizar uma viagem para vender, para te convencer a ir até o destino. Então a gente joga com a verdade. Quem vai com a gente vai ciente, até porque a pessoa ela precisa estar em alerta do que é o lugar, porque se em algum momento ela sentir que ela está entrando numa situação perigosa, ela vai saber o que fazer. Então, quando eu vejo algo contrário a isso, eu classifico essas pessoas como irresponsáveis. Então, é essa galera
que vem nos nossos vídeos dizer que o Egito é muito tranquilo, fui 10 vezes pro Egito e não sofri nada. A gente está falando de lugares diferentes. O Egito eu tenho certeza que não foi, porque se você foi para lá e não foi vítima de nenhuma extorsão, não se incomodou com os vendedores na rua e várias outras coisas que acontecem por lá, a gente não está falando do mesmo lugar. E é claro que tem pessoas que, mulheres, por exemplo, como acontece, mulheres que são casadas com egípcios e vêm defender dizendo que o Egito é tranquilo. Mas por quê? Tem uma agência lá, tem o interesse de vender, de mentir, ou é um local que cria um perfil fake e que está ali agindo para fazer uma maquiagem também do lugar. Então tem vários interesses por trás quando alguém fala que é tranquilo. Porque o que a gente mais faz é viajar. Eu falo que a gente é que se ferra, a gente é que passa o perrengue, a gente é que vive a real experiência para no final das contas uma pessoa sem noção chegar e dizer, não é assim. E você sabe que foi interessante porque eu tive uma namorada que fez o Egito e ela foi num grupo de mulheres. Legal. E elas só conseguiram fazer porque tinha que ter dois seguranças mais o guia. Sim. E a recomendação era não fiquem sozinhas em nenhum momento. Exatamente, é isso. E ninguém falou, nunca ninguém falou, não vi nada disso. E aí quando você falou, eu falei, cara, alguém falou também. Você mora aqui em São Paulo, né? Eu moro em São Paulo, aqui? Sou nascido aqui. Então, as pessoas elas gostam muito de falar assim, mas o Rio e São Paulo ou o Rio e Salvador é igual ao Egito, então, não tem nada a ver. Aqui em São Paulo, assim como o Rio, você pode ser que você não saia na rua e você seja assaltado. Ok, esse é um tipo de violência. Só que tem a violência do Egito, que é o tráfico humano, tem o cara que você pode ir com a sua esposa e ele, na sua frente, ele vai perguntar se você quer vender a sua esposa. Por camelo. Por camelo. E assim, não é papo que eu tô inventando porque eu vi. Eu vi e várias pessoas relatam isso na internet. O YouTube tá aí Ela já falou com também. vários casos. Então, e aí você vê que a gente tava conversando com uma guia nossa, que é a Fernanda, que ela é guia lá de Dubai. Ela é guia local, ela mora lá. E ela acabou de voltar, ela voltou tem uma semana. Ela falou, Vitor, eu passei por uma situação muito ruim lá, que eu fui tirar uma foto. Na verdade, eu tava lá com meu marido e com as minhas filhas, tirando foto. E aí o cara se ofereceu pra tirar foto dela. E só que assim, ela é guia em Dubai, então ela sabe como se posicionar. E ela foi com uma agência de lá também. Então, assim, Egito tem que ir com a agência local. E ela falou que o cara pediu, deixa que eu tire uma foto sua com a sua família. Tá, vai pedir uma gorjeta, $1. Não, minto, $1. Vamos dar $1. Combinou com o marido de dar $1. E $1 pra eles é tipo R$10 nossos, sabe? E aí, no final das contas, o cara tava pedindo $15 por uma foto. Ele pegou o celular pra tirar uma foto dela. E aí você fala assim, mas isso, o cara também tá exagerando. Isso daí é pinto perto de tudo que você passa no Egito, assim, sabe? E a gente tá falando de uma mulher que é guia, que mora em Dubai, que é um país também islâmico. Agora imagina minha mãe indo uma situação dessa, uma senhora de 70 anos. Aproveita e conta, porque o Vitor conheceu o Egito primeiro, e ele teve uma experiência, já aproveita e conta da experiência do camelo. Do camelo eu tava lá, fui fazer uma visita de reconhecimento, fui com uma funcionária da agência que tá com a gente até hoje, inclusive, a Aline. E aí fomos nós lá com o guia, tudo certinho, bonitinho, como manda o figurino. E o guia deu, 30 minutos pra gente ficar nas pirâmides, depois que ele explicou, pra tirar foto. E aí você fica naquela empolgação, querendo fazer o passeio de camelo, né? E o cara fica te oferecendo, e eu, sei lá, 20 e poucos anos, 30 anos na época, falei, vamos fazer, Raine. É Raine ali no nome dela. Vamos fazer, Raine, vamos. Aí a gente subiu no camelo. Subiu, começou a andar o camelo, andou. E eles não falaram o preço. Não falaram o preço. E essa coisa igual a da guia. Você vê que anos depois, a história da gorjeta, da propina, que eles falam que é uma... dá quanto você quiser, é mentira, é só pra te pegar, e aí que tá o pulo do gato. Ele vai te levar, foi o que aconteceu comigo, ele levou eu e ela lá pra baixo das pirâmides, e aí acabou o passeio. Como assim acabou o passeio? Você tem que trazer a gente de volta. Não, acabou, é aqui. Só que eu, inocente, na época não tinha cartão multimoedas, não existia, tava com tudo em dólar. E aí abri minha carteira pra pegar ali $10. Pra quê? E era, na época, a média de valor de um passeio de camelo. No máximo, né? No máximo pra 2 pessoas. Porque ele foi daqui até ali. Então, nem durou 10 minutos. Aí tira foto, faz toda aquela palhaçada toda que eles sabem fazer muito bem pra te enganar. E aí, no final das contas, eles viram minha carteira cheia de dinheiro, porque era o primeiro dia de viagem. E eles falaram, 400. Quero 400. E a gente falou que não. E no inglês que só eles entendem, né? E aí começam a falar árabe entre eles. Daqui a pouco juntou um montinho. E eu e ela
Só que eu tenho 1,86 m, né? Aí eu comecei a gritar o guia lá e chamei a polícia. Só que assim, muitas das vezes a polícia também é conivente, é porque nesse caso a polícia veio e apartou e mandou eles embora. E o próprio guia, dependendo do guia que você pega, ele vai falar, não faça passeio de camelo com qualquer um. Porque isso é muito comum. Aí as pessoas falam assim, mas Salvador tem isso com o lance da fitinha no braço. Sim. Eu posso falar que eu nunca passei em Salvador, então também não posso falar pra você que não exista isso em Salvador porque eu não passei. E o que a gente vê muito na internet é isso. Não existe isso que ele tá falando, ele tá inventando porque eu fui pro Egito e não passei por isso. Fez um outro roteiro. Não, e assim, calhou de não acontecer. Sorte, mas assim, 90% dos casos acontece. Então, Egito só com uma agência local ou uma agência do Brasil que faça. Só. É só assim, não tem como sair pro Egito sozinho. E tem um golpe que é em Nova York também, que é aqueles caras de bicicleta. Sim. Com a carretinha. É o que a gente chama de tuk-tuk. Ou também dos vestidos de Disney lá, de Mickey, Homem-Aranha, na Times Square. Aquilo lá, se você vacilar, Daí é um porque assunto tá lá. polêmico. Tá lá, acho que é $10, alguma coisa assim. Aí você fala, pô, $10 um passeio aqui. Só que ele cobra por quadra. Exato. $10 Sai por caríssimo, quadra. é verdade. Aquilo você vacilar, você gasta $120. Verdade. E vai falar que você não vai pagar. E a comunicação, na verdade, ela nunca é clara. Então, assim, por mais que Nunca. você faça um acordo inicial, vou pagar $10. Vai chegar no final, ele vai tentar, de qualquer maneira, isso vai valer pro Uber, isso vai valer pro táxi, isso vai valer para até mesmo para uma negociação que você vai fazer ali numa lojinha de rua. Você entra ali, tá, tudo bem. Aí vai ter gente que vai vir no vídeo e dizer, mas é cultural o peixe inchado, não. Só que você não é trouxa, você não é bobo, você sente quando... na Turquia, por exemplo, a gente gravou pro nosso programa de TV, fazendo essa negociação, porque a gente queria mostrar que é cultural deles, mas você percebe quando é uma negociação, uma pechincha, e quando é alguém tentando te extorquir, é alguém tentando tirar aquilo que não é dela, entendeu? Então, acontece muito em vários campos, não é só no passeio de camelo, é no tuk-tuk, em Nova York, em vários lugares do mundo. E eu acho que quando a gente se propõe a viajar, ninguém quer sair de casa para se ferrar, para ser extorquido, para perder dinheiro, para viver uma experiência ruim. Então, por isso que eu falei, o nosso papel viajando hoje é o de conscientizar a pessoa do bom e do ruim. Sim. Então, você prepara a pessoa para viajar. Você cria uma autonomia para ela. Porque não é tudo conto de fadas. Não. A gente acha que é tudo conto de fadas. Na rede social né? Até Nova York, que você falou, tem uma Nova York obscura, tem uma Nova York perigosa, suja. Tem. Paris, a mesma coisa. Então, assim, mas não me venha comparar. E assim, existem lugares que você pode viajar sozinha, se você é mulher, e outros que não. É uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Vitor, mas qual lugar você não recomenda a mulher viajar sozinha? Isso eu queria saber. Tipo assim, países islâmicos. Não é uma islamofobia, como falaram comigo que eu tô sendo islamofóbico. Não é isso. Só que a mulher, nessas religiões, elas são tratadas como objeto. Uma religião que prega que um homem pode ter 4 mulheres é o quê? A mulher é o quê? É amada por ele ama 4. Então, tudo bem, a gente vai entrar numa questão religiosa, eu quero dizer assim, não dá pra você viajar para um país que você, mulher, não pode usar uma roupa normal. Tipo assim, a roupa normal que as mulheres usam aqui, lá, se a mulher usar, ela vai ser olhada. E aí me vem umas sem noção, porque mexer com o Egito é mexer no vespeiro. Sim. Aí me vem umas sem noção brasileiras que moram lá. Porque meu marido me ama, porque não é assim, ele tá... O olhar de uma brasileira que mora lá é o olhar não, perdão, na verdade não é nem olhar. A vida de uma brasileira que mora lá é diferente da vida da sua mulher que de repente vai com a agência, mas vai sem você e vai com a agência e ela vai ser assediada o tempo todo. Por quê? Porque a sua mulher, por exemplo, ela vai estar saindo do hotel, enquanto a brasileira está saindo de uma área residencial. Então, a sua mulher ali já chama atenção por ela estar sendo ser uma mulher e estar saindo do hotel. Então, são duas situações diferentes. E existem brasileiras que vão para lá trabalhar em todas as áreas, inclusive. Quero até fazer um pedido de desculpas aqui, porque essa semana eu fiz um vídeo que eu falei que existem alguns tipos de brasileiras e não citei as brasileiras que moram lá de forma comum. Pejorativo. Não, comum. Tipo, eu trabalho aqui, meu trabalho é normal. E algumas se sentiram ofendidas. Então, assim, eu sei que existem, mas a maior parte das brasileiras que vão pra lá, quem falou isso foi a Ariadna, inclusive, né, no outro podcast.
do Sérgio Malandro, do Jobs, tá que falando? falou das brasileiras que vão pra lá pra se prostituir. Não pra lá, mas pra área toda, né? De Dubai, inclusive. Então, assim, são camadas muito profundas e que, se a gente for ver, um país que a mulher é tida como objeto, ela nunca vai ser respeitada de igual para igual, porque ali o homem, ele é soberano. Sim. Então, ele é soberano, ele vai decidir as regras e você vai ser minha se eu quiser, entendeu? E até mesmo a postura de algumas mulheres brasileiras casadas com egípcios é porque, assim, ela já vive uma vida cheia de regras, porque a partir do momento que ela casa com um egípcio e vai morar lá, ela acaba tendo que mudar o seu comportamento. Sim. E muitas acabam não relatando as dificuldades que elas passam. A gente conhece algumas figuras de lá, as dificuldades que elas passam com a família do egípcio em questão. Porque, assim, não é que a família dele vai te aceitar, ai, minha linda, vem cá, te amo, vou te abraçar, você ama meu filho. Não é diferente daqui do Brasil, que a gente tem essa relação mais afetuosa. Lá a gente tem uma religião que é a política, então são regras que você tem que obedecer. E muitas vezes essa brasileira que está lá casada com um egípcio, ela passa por uma série de dificuldades. Mas imagina se essa mulher, que não tem direitos dentro de casa, que passa por uma série de coisas, vem ainda para a rede social dizer que é verdade isso que eles estão falando. Não, nem pode. Jamais vai nem acontecer pode. isso, entendeu? Então, por isso, esse movimento em romantizar, em querer dizer que é uma coisa que não é. A gente tem a verdade nua e crua e eu não tenho o menor problema em falar isso. Eu tenho total consciência do que eu tô falando e porque eu vivi na pele, conheço, a gente vai para lá inúmeras vezes. E outra, a gente é homem, a gente nem precisaria estar falando isso daqui. Pra que o que a gente tá ganhando? Aí tem gente que fala assim, eles querem vender pacote. Não, eu faço Egito uma vez por ano, nosso grupo tem 10 pessoas no máximo. Então, assim, o tanto de gente que tá procurando, querendo viajar com a gente pro Egito, eu até falo, não faço, só tenho essa data e não tenho interesse em quantidade. Hoje em dia, a gente tem 20 anos de empresa, que a gente tá mais focado no programa do que fazer, tipo, aquelas agências que levam 50. Sim. Não é nosso tipo, então, assim, estamos falando para alertar. E, por exemplo, vai com a agência da sua confiança, mas vai com a agência. E tomar muito cuidado. Toma muito cuidado. Não sai. Eu vi que tem um restaurante legal para eu jantar na beira do Rio Nilo. E aí você vai lá, não pega táxi, porque você não sabe quem é homem, não pega Uber. Vai estar sempre com guia. Egito é assim. E quem vier falando o contrário é porque está defendendo um bem próprio, sabe? Uma ideologia própria. Mas você sabe que as pessoas, a gente tem, na nossa vida, no cotidiano, que nem eu moro em São Paulo, vocês são do Rio. São duas cidades que são conhecidas por violência e tudo mais. A gente que está inserido, a gente sabe do problema, a gente toma certos cuidados, mas a gente não tem aquele pavor. Quem vem de fora vem apavorado. Exato. E aí se falar pra gente assim, se uma pessoa de fora fala, nossa, eu não posso ir pro Rio porque eu vou ser assaltado na rua, o que você vai falar? Não é assim do jeito que você tá pensando, porque você já está lá dentro, Falou a pessoa tudo. não tá acostumada. Falou tudo. Eu não posso falar, por exemplo, que o Rio não é... Eu nunca fui assaltado no Rio em 40 anos. E aí, eu vou falar que o Rio é a cidade mais pacífica do mundo? Não vou. Então, assim, também quando a gente falou que o Rio de Janeiro tem um péssimo atendimento ao público e a gente ama o de São eu Paulo... Eu adorei isso. Tem um péssimo atendimento. Isso, eu vivi isso. Viveu? Eu tava Dê seu depoimento, por favor. Eu tava num shopping, que acho que é o shopping que... Américas América do lado da Shopping, nossa do lado de casa? Eu tava lá, porque tem, acho No que tem um Recreio? hotel do lado ali. Tem. Sim. Eu tava lá, tal, eu fui a trabalho, eu tava com um grupo, aí eu tava no hotel, a gente falava, vamos no shopping. E aí tinha uma pizzaria, aí o garçom começou a chamar a gente, A pizzaria dentro do shopping. Dentro do shopping. Sabe, Então é a gente lá, mora ali. Aí ele, pá, vem aqui, vem comer e tal. A gente falou, pô, legal, né, uma pizzaria, rodízio e tal, vamos sentar aqui, sentamos. Foi a gente sentar, o garçom desapareceu. A gente chamava e nada. A gente falava, vambora. Aí veio um outro garçom e começou a atender a gente. Cara, esse depoimento, tá vendo? Depoimento de alguém que não é de lá. Porque aí também o pessoal vai falar assim, então vai embora do Rio. Não volta mais pro Rio. Eu falei, mas eu moro aqui. Não é porque eu tô falando que o atendimento é ruim que eu odeio. Eu amo a cidade, mas o atendimento é ruim, ponto, acabou. As pessoas, elas têm dificuldade de lidar com a verdade, Exato. né? Eu falei que eu cheguei num momento da minha vida que eu sou o mais transparente possível. Então, eu não suporto não lidar com a verdade. Então, eu preciso dizer a verdade. Assim, eu tomo muito cuidado para não ofender quem é do Rio. Eu não sou natural do Rio, eu sou baiano. Mas eu tive inúmeras experiências ruins no Rio em relação ao atendimento e isso me dá
um lugar para poder falar. E você escolheu morar lá também? Não, e eu escolhi morar. E eu amo o Rio de Janeiro, mas eu amo outros aspectos. Esse é terrível. Por exemplo, a gente tem aqui em São Paulo uma padaria que é tradicional. Quando você vem para São Paulo, você precisa ir até essa padaria, porque que é a Bela Paulista, porque ela é referência. Então, eu levei anos atrás para a Bela Paulista e quando ele sentou, o lugar estava cheio, abarrotado de gente. A gente pediu um pão do jeito que a gente queria, com queijo, isso, tomate, nananã, que seria um pedido que demoraria. Não deu nem 5 minutos, o cara já estava trazendo o café, o pão, maravilhoso, tudo acontece. Você tem a mesa, o fluxo... Você pode ir hoje a gente foi numa birosca ali almoçar, aqui em São Paulo, ali Boteco. no boteco. A gente foi almoçar ali e o cara... Juro, Igor, a gente não se sentou à mesa, o cara já tava vindo com um cardápio. E assim, no horário de pico, tá? Meio-dia, que era o horário que tava cheio. Aí a gente vai na padaria atrás de casa, que não tem ninguém. Tipo, é uma padaria grande, que é enorme. Não, eu vou falar o nome, porque assim, eu já... É que a gente fala o bom e o ruim, né? A Santa Marta. O nome da padaria é Santa Marta. É uma padaria conhecida no Rio de Janeiro, uma padaria grande. Quem é o dono da padaria é um cara, uma pessoa que tem dinheiro, não sei se vendeu e que aquilo ali uma franquia, né? Enfim. Eu sei que já tá na hora de tentar reverter isso, porque assim, a gente foi a primeira vez na padaria, logo que a gente se mudou pro Recreio, experiência ruim. Aí fomos segunda, terceira, tudo experiência ruim. Tudo. A gente já deu 1000 chances para aquela padaria. E não só lá, em todos os lugares. Não, mas ela é um exemplo clássico, porque a gente já conversou com o gerente, a gente já fez tudo que podia na intenção de melhorar. A última vez que a gente foi lá, que a gente marcou um café com a amiga, porque é atrás de casa, então é muito cômodo, você só atravessa a rua, você tá nela. E a gente marcou um café com a amiga lá. A gente sentou na mesa, cara, eu juro pra você, 20 minutos, o garoto tava em pé, mexendo no celular lá no canto. Aí, passados os 20 minutos, eu já pé da vida, querendo ir embora, só que a nossa amiga tava vindo. Ele veio até a gente e perguntou se a gente queria alguma coisa. Falei, não, a gente veio aqui pra se sentar só e olhar pra sua cara. Não, inacreditável. Dá vontade de falar. É porque a gente não tem casa, a gente veio pra cá pra ficar sentado no ar-condicionado. E eu não sei se a ar-condicionado. pessoa não precisa do emprego. Eu não, juro que eu tento entender. Não dá pra entender. Teve um outro lugar no Rio de Janeiro também que a gente foi tomar café. E aí, só que assim, você se serve. É um buffet, você vai se servindo e no final você pesa o prato. E aí, só que assim, as coisas iam acabando. Então acabava o café, aí formava-se uma fila gigantesca pro café. Aí o ovo, café da manhã, todo mundo quer comer o ovo mexido, o ovo acabava, aí formava-se uma fila gigantesca. Aí eu fico pensando, mas não seria lógico de que quando começa a dar sinal de que vai acabar, você já prepara a cozinha para trazer mais e não deixa... Lá não, lá falta. Aí eu fiquei pé da vida, reclamei com a gerente. Ela, não tenho o que fazer, porque eu já passei para os meus superiores. Eu falei, se você que é a gerente tá dizendo que não tem o que fazer, eu vou embora. E aí o melhor... Sistema de produção. Pô, é exato, cara, é o básico, né? Tipo, a gente que não trabalha com isso, a gente tá ensinando a pessoa que trabalha. Aí teve uns sem noção aí que vieram comentar que a gente queria ser mimado. Eu falei, não é ser mimado, meu filho, é ser... Tu é o básico do básico. Eu quero ovo, eu quero café. Vou na padaria, quero café. Acabou o café. Eu fico imaginando como é que essa pessoa gosta de ser atendida. Exato, imagina. Pois é. Cara. Aqui em São Paulo tem duas, vocês falam de padaria. São Paulo é uma cidade que tem o conceito de padaria que é único. Sim. Não tem em nenhum outro lugar. E tem boteco, você vai em, às vezes, barzinho, tem uns barzinhos conhecidos, aqueles mais tradicionais, você senta, aí você pede um chopp. Seu chopp ainda tem 2 dedos aqui, o garçom vem e traz outro. Não acabou, ele já tá te dando outro. Aí eu fui pra Recife. Cidade maravilhosa, adorei Recife, mas... Puta, fui num bar, cheguei e pedi um chopp. Aí o cara demorou 20 minutos pra me trazer. Aí trouxe. Aí eu tomei. Aí eu fui pedir outro. Aí eu falei, cara, até ele trazer esse outro... Falei, rapaz, faz o seguinte, traz um baldinho com 3 cervejas e... Eu resolvo aqui pra você, faz, né? Acabou, e demorou. Mas eu percebo isso quando a gente sai do eixo Rio... Eu ia falar Rio-São Paulo, mas é porque o Rio também ele é rápido, a gente é rápido, cidade grande, né? BH também é rápido, eu achei. Então, mas aí a gente vai pra cidade praiana, assim, pode ser a Bahia, que tá mais próximo da gente do Sudeste, até lá na ponta, parece que vai ser mais demorado, aquele atendimento mais devagar. A gente pode ir ali pra região dos lagos do Rio também. Parece que a galera que mora próximo da praia tem mais preguiça, né? Vai mais devagar. Floripa também. Floripa também, exatamente. E não é que você esteja falando mal das pessoas, porque toda vez que você faz um apontamento, é uma crítica, mas é uma crítica a ser pensada.
porque são lugares turísticos, né? Então Sim. tem um fluxo muito grande ali. Então era uma coisa que as pessoas deveriam olhar com mais carinho, com mais atenção. Não estou fazendo uma crítica. O baiano é maravilhoso, o carioca é maravilhoso, as pessoas, né? Eu tô falando a questão do atendimento, do serviço. É que o carioca e o baiano, eles ganham na simpatia. Sim. Né? Os melhores Uber que eu peguei na vida foi da Bahia. É. Nossa, eu sempre dou muita risada, muita risada. Então. Eles contam história, e como eu viajo muito a trabalho, então você conhece um pouco da cultura. Que nem você que é da Bahia, quem bebe muito fala que comer água. Comer água. Aí eu cheguei lá e falei, rapaz, hoje eu tô afim de comer água. Ele olhou pra trás e falou assim, você é baiano? Falei, não, mas já vim algumas vezes pra cá. Mudou a conversa, já começou a contar história, dei muita risada, foi muito bom. Perdão, fala. Dizem que é uma característica do nordestino, né? Que é um povo feliz. E eu, sendo baiano, eu posso falar. Realmente é um povo feliz, porque você tem inúmeros problemas, mas a gente está sempre de bem com a vida. Então, isso é verdade. E isso é louvável. Eu tenho muito orgulho de fazer esse apontamento, porque vi inúmeras situações difíceis e a pessoa tá sempre com um sorriso no rosto, vai te convidar para comer água, entendeu? É engraçado que até comentei aqui no episódio anterior que o pessoal do Nordeste, quando ele fala assim, não, você vem pra cá, vem na minha casa, é garantido. É garantido. Se ele falar vem na minha casa, você pode confiar que você vai lá, você vai ficar na casa e vai dele. ter o maior prazer do mundo em te servir um prato típico, em te receber, em preparar a sua cama. Eu tô falando porque eu carrego isso. Então, quando a gente vai receber visita em casa, eu vou pra cozinha, eu faço questão, eu me preocupo com cada detalhe, eu me preocupo em arrumar a cama pra pessoa, eu mesmo vou fazer isso. Mas porque é uma coisa minha, da minha essência que vem de lá. É muito curioso, o pessoal paulista e carioca já não tem muito isso. Então, o paulista ele já é mais frio, né? Sim. Então é aquilo, são dois, são contrapontos. Enquanto o paulista, não dá pra ser perfeito, o paulista ele tem um atendimento de excelência, mas ao mesmo tempo ele é frio. O carioca já tem um atendimento péssimo, mas ao mesmo tempo é caloroso, assim como o baiano. Então, é aquilo, né? Não dá pra pegar o melhor dos dois e fazer um povo, né? O mineiro eu acho que é maravilhoso, cara. Eu adoro o atendimento do mineiro, que ele é receptivo e ele atende com essa pegada. Porque o mineiro tem essa coisa meio que baiana, meio carioca, meio goiânia, né? Então é um mix ali e ele vai te trazer na casa dele, vai fazer o cafezinho, um pãozinho de queijo. O cafezinho, pãozinho de queijo é não clássico. Tem Minas, eu te amo, Minas, adoro Minas. Eu também amo Minas. Pô, e quando eu cheguei em São Paulo, eu sofri, tá? Porque com esse jeito todo acolhedor, em fazer amizade, porque o baiano faz amizade com todo mundo. Sim. Aí vem logo pra São Paulo. Não, aí você chega ali numa Avenida Paulista, tô todo perdido. Naquela época a gente não tinha esses aplicativos, não tinha absolutamente nada. Então você tinha que ser no boca a boca, pedir informação. Você ia pedir informação, você praticamente era atropelado, que a pessoa tava correndo pra chegar no horário no trabalho. Então hoje eu entendo que a vida do paulista, ela acontece dessa forma, tá todo mundo muito focado em trabalhar, aquela agitação, ninguém para, a galera vai até mais tarde trabalhando. Hoje eu entendo, na Bahia a gente tem um ritmo mais desacelerado, então a coisa é diferente. Mas eu sofri no começo. Você sente a frieza do paulista? Muito, muito. Se você for pro sul, então, é mais ainda, porque é característica do lugar, né? Mas aí você vê, o sul já também tem, na minha opinião, tem um atendimento bom. Gramado, por exemplo, você é sempre bem atendido lá. Não é com aquele... Pode ser que não seja com aquele sorrisão do baiano e do carioca, mas é aquilo. Eu tenho meu atendimento muito bom ali, então isso é legal. E você falou de Uber baiano, eu lembrei quando a gente tava chegando agora, não sei se foi... Estados Unidos, que a gente acha que foi Estados Unidos, em Nova York. Cara, aí eu falei, cheguei no Rio. O Uber que a gente chamou, o cara dirigindo de chinelo e bermuda, cara. É só no Rio que você vê. Só no Rio. Isso. A gente veio de Nova York, o Uber mais baratinho, o carro mais simples era aquele carro... Sei lá, gigante, né? Os carros grandão que eles usam. Igual Orlando, né? Aí eu até filmei, depois eu postei no story, depois eu apaguei. Eu falei, cheguei no Rio, ó, motorista de chinelo. Aí depois me arrependi, eu falei, cara, não vou ficar falando mal também do Rio assim não, porque isso, é cultura, cara. Mas que merda, né? Mas no Rio, as pessoas andam de chinelo e bermuda, vai no shopping. É muito característico do carioca. Aí você entra numa questão nossa, né? Que eu vou ele vai pra padaria, ele bota tênis atrás de casa. Ele vai comprar o pão ali na padaria, ele bota tênis. Eu falo, vai de chinelo. Eu também colocaria tênis.
Mas é muito É que ele do morou carioca 12 anos aqui em isso. São Paulo. É muito do carioca. Acho que nem É. na Bahia o pessoal é tão assim igual o carioca. Mas agora, dirigir não pode, não é a lei que diz que de trânsito que não pode dirigir Você de tem que chinelo? dirigir descalço. Descalço, exatamente. Descalço, o cara mas não. chinelo É, porque o chinelo pode prender ali. Eu mesmo e já aí vai aprendi. Eu já dirigi, indo pra casa da minha mãe, e justamente por essa coisa do carioca, né, de usar o chinelo, mas depois da primeira vez que engasgou o chinelo ali no freio, eu tirei e nunca mais usei. Dá medo. Não dá. Medo. Eu E aí tenho você medo. imagina a responsabilidade de levar alguém assim, Nossa. nessa condição. Então, e outro exemplo que eu dou, que a gente deu, inclusive, na última entrevista, a gente estava na pandemia, você vê como é que é a síntese do carioca, de fazendo de qualquer jeito, a gente estava na pandemia gravando o programa, mostrando como é que estavam os níveis de segurança a nível do Covid. Aí gravamos vários lugares, Gramado, bonito, com seus protocolos super restritos, e aí botando todos os produtos daquelas roupas de mergulho na água lá, num monte de produto lá para lavar, para desinfetar, aí corta a gente no Rio. Ou pro cara de Asa Delta, como é que você faz pra desinfetar o colete? A gente bota no sol aí. Cara, nesse nível. A gente nem botou isso no ar, porque não dava pra colocar no ar, Como imagina. é que você faz? Desinfeta a no exibição sol. desse protocolo de Esse é o segurança. protocolo do carioca, cara. O cara fala assim, Cara, até bota hoje aí. não morreu ninguém. Cara, mas era assim, uma Vamos coisa nessa. bizarra entre a diferença entre bota no sol e aí você pega o episódio bonito, você vê o cara fazendo várias etapas de tratamento do colete. E tira de uma água, bota na água sanitária, não sei o que, bota na água desinfetante. Não, a gente gravando pro programa, a gente até falou, não, o programa inteiro vai ser só mostrando a higienização da roupa. Todo o resto esquece. Que era um processo, Que era um processo assim, longo. etapas. Eu imagino. E bonito. Que teve uma galera que entrou mesmo de cabeça nessa... Sim. Não, e bonito tava bem rigoroso, porque o bonito já é reduzido os grupos, né? Quando Sim. você faz tudo em grupo lá. Já é reduzido, e aí reduziu pela metade. Tipo assim, a gente saía com 3 grupos, 3 pessoas, 4 pessoas pra fazer um mergulho, porque vai de hora em hora, né? Então tava uma coisa bem, bem sinistra. E Bonito agora tá em alta de Tá, novo, né? Tá a gente super adora. em alta. É. A gente costuma dizer, cara, Bonito, a gente já foi várias vezes. Pra você fazer todos os passeios em Bonito, você tem que ficar... Tem uma estatística aí, eu acho que é 55 dias. Caramba, tudo isso? Porque assim, os passeios bonitos em Bonito tem passeios que duram o dia inteiro, um ou outro, e meio período, manhã e tarde. Mas aí, se você, obviamente, se ficar 55 dias, você vai fazer muita coisa para cenário parecido. Então, para você fazer assim os cenários menos repetidos, por exemplo, tem a Estância Mimosa, aí tem o Parque das Cachoeiras, tem o não sei o que das Cachoeiras, Recanto das Cachoeiras, são todos lugares muito parecidos. Então, basta você escolher dos 3, dos 4 e fazer um só. Flutuação, tem esse tem que 5, fazer, tem tem que 5 fazer. flutuações. Então, você faz ali a primeira, a gente indica até a Nascente Azul para a primeira e depois você faz a maior, porque você vai se adaptar. Então, para você fazer assim os melhores passeios, uns 5 dias em Bonito já é suficiente já. E acho que Bonito merece estar em alta, porque viajando pelo Brasil, a gente gravou o Giro Aventureiros, que é o nosso programa nacional. A gente tem o programa Aventureiros, que é internacional, e a gente tem o Giro Aventureiros, que a gente mostra destinos aqui no Brasil. E aí, gravando vários lugares do Brasil, quando a gente chega em Bonito, a gente vê todo o cuidado que eles têm em todos os passeios, em absolutamente tudo. Então, é um lugar que, para o turismo, funciona como diferente de todos os outros lugares, né? E sabe o que eu gosto de Bonito? Vamos imaginar que você chegou lá e falou assim, eu quero ver aquele passeio. Tipo assim, tem o passeio da flutuação da Nascente Azul. Todas as agências ali vendem a flutuação da Nascente Azul. Ou então o buraco das Araras. Todas. Só que aí você vai falar assim, eu tenho aquele cara ali, ó, que ele vende o ticket mais barato. Não pode. Porque lá é tabelado. E por que é tabelado? Porque a prefeitura fiscaliza, arrecada todos os impostos, então não pode, você se tiver uma agência lá, você não pode vender por 170 enquanto todo mundo tá vendendo por 230. É tabelado porque eles lançam isso no sistema da prefeitura que eles vão saber lá, esse daqui tiveram 5 pessoas dessa agência, 4 pessoas, então não tem essa coisa de cambista. O egípcio jamais viveria em Bonito. Eles não iam detestar. Detesta. E aí você vê que tudo funciona, tanto é que Bonito é modelo de turismo nacional e até mundial. Muitas cidades vão pra Bonito pra ver como o turismo funciona lá, né? Caramba, que legal. Isso é muito legal. O pessoal fala muito de Gramado, né? Gramado eu já fui uma vez e é bem organizado muito, lá. também. Mas Bonito eu ainda não sabia dessa estrutura toda dele. Eu sabia das belezas. Pode ir sem medo. Meu, que legal. E Gramado, assim, é um destino caro, não é barato. As pessoas falam assim, eu comprei uma passagem aqui por R$400 e de volta. Tá,
Mas assim, pra você ficar bem localizado, é uma pousada cara, não vai ser barato. Sim. Ah, mas eu fiquei no hostel. Tá, mas a experiência é legal, ainda mais se for em casal, você não vai ficar no hostel, né, pô? Não dá. Você quer ficar num quarto bacana, Sim. quer ficar no centro, e aí você vai lá pro museu tal, pro museu isso. Aí cada passeio que você vai, o casal vai gastar no mínimo 80 ali. Sim. Aí se você vai pra 5 museus no dia, e não é aquela coisa de museu chato, é um museu muito legal, e é tudo muito legal lá. Aí você vai acabar, vai pro Parque de Neve, mais 200 e poucos reais. Minimundo. Minimundo Museu de é cara chocolate, beça, cara. Caro a E beça. Gramado é um lugar igual Foz do Iguaçu, né? É, Que verdade. a cada mês que passa, Tem uma novidade. você tem dois, três atrativos, uma novidade, uma coisa nova pra você fazer. A gente chama Foz, né? Os dois, né? É, Gramado e Foz. também é. E o segredo de Gramado é você ficar no hotel na avenida principal e fazer tudo a pé. Não Sim, tirar o carro. sim. Porque lá é ruim de parar. Eu gosto muito do Bus Tour, sabia? O Bus Tour, pra mim, lá em Gramado, funciona muito bem. Porque não tem aquele trânsito tipo de Londres, que foi da onde eles se inspiraram. Eu particularmente não gosto de Bus Tour. Desses ônibus Eu roll-on também e não roll-off. costumo Não gosto. gostar, não. Eu gosto de ir a pé. Mas em Gramado eu já fiz uma experiência com o Bus Tour e gostei muito, porque ele passa em todos os... Como é pequeno, então ele vai em Gramado, em Canela, você pode beber, você pode... Não precisa gastar o Uber, que é caro. Se você tiver em Gramado pra ir em Canela, você vai gastar, sei lá, não sei nem quanto é que tá a corrida, mas R$40. Aí você pega um ticket de 60, roda o dia inteiro e ele vai te deixar em todos os lugares, assim, de interesse. Você pode descer e pegar outro? Durante o dia inteiro. É Então vale a pena, tipo, é R$60 que você gasta por um dia inteiro. E se você vai querer beber, se você não tiver carteira de motorista, por exemplo, você vai nele e é só Tranquilo. sucesso. Muito Você bom. pega o mapa, vê os lugares que você quer visitar, é só ver Lembra a parada quando e a gente foi descendo. com o pessoal de perto Bus Tour? lá, né? Tudo não é muito longe. Tem uns, assim, o Parque do Caracol, ele é mais distante, que é aquele parque. Tem o Parque da Ferradura também, que é mais distante. Então tem uns que o Snowland é fora, né, da cidade. Aí se você vai pra Canela, a mesma coisa. O Parque do Caracol que é em Canela. O da Ferradura também. Então é mais distante até da própria cidade de Canela. Pega uma estrada de chão e tal, não sei nem se tá asfaltada. E o Bus Tour deixa lá, então vale muito a pena. É uma dica bem boa. E vocês estão com esse programa, o programa Aventura está há quanto tempo já? Desde a pandemia, né? Desde a pandemia. Porque quando eu pedi demissão da Rede TV, a gente já tinha a negociação rolando ali. Então a gente tinha feito inicialmente um projeto para o YouTube, que foi o nosso piloto. A gente jogou no YouTube para sentir como é que ia funcionar. E aí a gente já estava em negociação com eles. Então foi logo na sequência, 2020, 2021 a gente já chegou... Sim, verdade. Porque acho que a primeira foi até de Gramado, não foi? Foi exatamente. Foi, verdade. E foi o programa que deu bastante repercussão, porque o pessoal tava querendo ir, né, viajar, e assim, a agência parou, né, então como é que a gente vai vender pacote? Aí foi no momento que veio a virada de chave, tanto na minha quanto na vida dele. Porque aí ele pede demissão da Rede TV, eu na agência tive que porque eu tinha um fluxo totalmente diferente de trabalho hoje. Eu trabalhava na loja física, que era a loja que eu tinha lá, e ainda tinha que gerir ali 7 funcionários. E aí veio a pandemia, tive que mandar todo mundo embora, fiquei com uma só. E aí a gente falou, vamos criar o programa. Mas como é que a gente vai criar o programa agora na pandemia? Nossa, que desafio. E mudou tudo, né? Mudou tudo, cara. Tudo. E não só tudo, a nossa vida também, né? Porque aí hoje em dia a agência, eu só tenho uma funcionária que faz individual, e a gente está 100% focado em... digamos que é um atendimento mais boutique. Sim. Mais personalizado. E de verdade, assim, eu não me interesso mais em fazer o que algumas pessoas acham que a gente está fazendo para vender pacote. Por Deus, assim, não. Porque eu prefiro hoje levar uma experiência muito mais diferenciada para as pessoas que viajam com a gente. Sejam elas 6 pessoas, mas a gente leva para um turismo muito mais genuíno do que fazer 40 e ninguém conhece nada. Tipo aqueles ônibus que você faz pra Europa, 10 países em 10 dias. Você fala, oi, Torre Eiffel, essa aqui é a Torre Eiffel. Você corre e não vê nada. Não faz nada. Então, assim, é muito mais legal fazer tudo a pé, metrô. É que a gente até fala, o que a pessoa classifica como uma viagem? Tem gente que, eu já percebi, e óbvio que não estou julgando, tem gente que foi de fato, conheceu, mas eu já vi gente que eu até entrei em embate na rede social, em discussão ali nos comentários, uma senhora mesmo outro dia, lembra? Ela dizendo que ela viajava com o filho e com a nora. Eu até falei para ela, minha senhora, rever essa história de viajar com seu filho e com sua nora, porque talvez você esteja até invadindo o espaço aí do seu filho. Já perguntou para sua nora se ela gosta realmente? Porque na bio dela estava escrito Deus e meu filho.
Então talvez ela seja até aquela mãe... Um relacionamento abusivo, né? Exatamente. Ela gruda ali no filho, o filho casou, mas tem que levar a mãe junto. E ela tava naquele lance de colocar as bandeirinhas no perfil dos lugares que ela visita. E o discurso dela era exatamente esse. Eu fiz 23 países viajando com meu filho, com a minha nora, e a gente viaja assistindo vídeo de internet, a gente vai sem guia, a gente faz nosso roteiro assistindo vídeo de internet. Eu falei, olha, eu desejo luz para a senhora, que Deus a proteja, porque com certeza em algum momento pode dar ruim, mas que Deus proteja a senhora para não acontecer nada. E ainda falei para ela, a senhora sendo chata desse jeito, rever essa história de viajar com seu filho e com sua nora, porque pode não estar sendo legal. Qual o nome da agência que você falou aqui? Ulalá. Cara, tipo, você falou do cruzeiro. Sim. Porra, o que a agência vai fazer é te dar uma assessoria que você tem que ter, assim, tirar... Você vai lá, ou pelo WhatsApp, ou pelo telefone, ou pessoalmente... O agente de viagem, ele tá ali pra isso, porque ele estudou, e aí eu vejo um monte de gente que não estudou só porque viaja. É a mesma coisa, agora eu vou começar a dar pitaco nos vídeos dos nutricionistas falando que isso daqui não funciona. Mas eu não sou nutricionista, então não posso falar. Então, existe o profissional, e eu acho que a agência nunca vai acabar, justamente porque, ainda mais hoje em dia, que a violência no mundo inteiro, então tem que ter um suporte sempre. E aí, destinos específicos, só com a agência, não tem como você fazer sem. E aí vai vir um maluco ou outro falando que dá pra fazer, mas não dá, cara. É a sua vida que tá colocando em risco. E então, assim, você falou do cruzeiro. Qual cruzeiro você quer fazer? Tantos dias. Você quer ir pra uma região assim, assado? Você quer ir pra fora do Brasil, dentro do Brasil? Como é que você quer? Então, o agente de viagem, ele tá ali pra isso. Cara. Facilita a sua vida. E isso é igual remédio, né? O que vale pra você, talvez não sirva pra você, não sirva pra mim. Cada um quer uma experiência diferente. Então, o agente, ele tem que entender isso e adaptar pra uma experiência que a pessoa quer. Exatamente. Não o que eu quero, né? O que o cliente quer. E eu acho que é o momento, inclusive, das agências se unirem para mostrar o quão importante elas são. Eu lembro que quando eu fiz o curso de guia há 20 anos, mais ou menos, falava-se sobre a questão da agência. Eu lembro de um italiano que fazia o curso de guia com a gente, que ele falou que as agências estavam fadadas a acabar. Eu não acho. Eu acho, na verdade, que assim, viagem de grupo atrai normalmente pessoas que querem conhecer o destino e querem fazer amizade também. Isso é muito legal. Então, hoje em dia, a gente está muito conectado e se desconectando do mundo real. Sim. Então, as pessoas estão procurando mais passeios em grupo, viagens em grupo para fazer amizade. Então, eu acho que nunca vai... Enquanto estiverem bons profissionais, não vai acabar, na minha opinião, né? E a gente tem muito orgulho da história que a gente vem construindo com o programa de viagens e com a agência. Por quê? Porque é muito prazeroso, primeiro porque a nossa audiência viaja com a gente. Então, a pessoa que está ali assistindo o nosso programa de viagens, daqui a pouco ela está fazendo com a gente aquele roteiro que a gente fez no programa. E isso é maravilhoso. Hoje a gente se preocupa em levar a melhor qualidade da viagem para a pessoa. Então, evitar que ela passe por qualquer perrengue. A agência entra nesse aspecto, né? É essa assessoria. É para facilitar a sua vida, é para te dar a melhor experiência. Quando o Vitor falou agora há pouco de escolher fazer uma viagem priorizando ali a qualidade, não o número, é porque de fato isso é o que vale a pena e isso é o que faz sentido pra gente. Já aconteceu da gente fazer primavera pela Europa, né? Que foi uma viagem que a gente fez em que a gente foi deixar as clientes no aeroporto e quando a gente viu, a gente tava chorando. Se despedindo delas. Se despedindo delas. Do nada. Né? Porque a gente cria um vínculo e vira de fato uma amizade e você vê que a pessoa tá realizando um sonho, ela tinha um sonho de conhecer aquele lugar e a gente fez Paris, né? E eu lembro que tinha uma cliente que estava amando conhecer Paris, era o sonho dela conhecer Paris e ela agradecendo a gente por ter conhecido Paris daquela forma, que ela tinha pesquisado muito, tinha visto muita coisa e que ela tinha certeza que se ela tivesse feito outra escolha, ela não ia estar tão realizada. E eu acho que isso, cara, é o que dá sentido ao que a gente faz. Então a gente tem muito orgulho da história que a gente vem construindo. A gente fica pé da vida quando alguém fala, vocês querem vender pacote. Não, eu sou muito responsável com o que eu faço, ele a mesma coisa. Mais de 20 anos trabalhando com isso. Eu construí a minha imagem na TV sempre com muito cuidado, fazia um programa de fofoca onde eu tinha que falar de assuntos delicados e nunca faltei com respeito
com ninguém. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu priorizo, eu sou muito responsável naquilo que eu faço, e a gente tem um casamento perfeito nesse aspecto, porque é o que a gente se propõe a fazer, agir com honestidade, com leveza, clareza, né? Até porque se fosse o viés de vender pacote, eu não falaria que o Egito é ruim, por exemplo. Então, seria burrice. E foi exatamente isso que me pegou. E todo a hora mundo que eu sabia. vi aquele vídeo, eu falei, cara, é isso. Alguém precisa falar as verdades. Que você vai na Europa, tem pickpocket. Tem que tomar cuidado. Sim. Tem o negócio da pulseirinha também na Europa. Cara, é muito complicado. Cara, você tem que tomar cuidado em qualquer lugar. Todo lugar você vai correr riscos. É que os riscos vão mudando para o lugar que você vai. Em Paris, eu já quase a gente passou por isso, peguei um cara, e assim é muito louco, você tem que de fato estar muito ligado. Então a gente estava descendo do metrô em Paris, na descida do metrô, estava tudo tranquilo, eu sou um pouco neurótico, observador, então eu fico ligado em absolutamente tudo que está acontecendo, então não era uma situação que não oferecia risco algum. Do nada a gente ia descer na próxima estação, o sujeito que estava lá no canto, distante dele, fez de conta que ia descer também. Eu aqui abaixei a cabeça, quando eu voltei, a mão dele estava já no zíper, entrando na mochila. Eu não pensei duas vezes, fechei a mão, dei um soco na mão dele. A gente já tinha que descer, porque a porta do metrô ia fechar. Mas ali ele teria levado embora. A sorte que não tinha nada naquele bolso. Só tinha uma powerbank, né? Mas aí, imagina. É 1 minuto de distância. 1 minuto. Então você tem que conscientizar as pessoas de que elas precisam... vai andar em Paris... É um lugar incrível, com inúmeros atrativos maravilhosos, mas que também tem riscos. Você vai dizer que Paris, não tem risco algum, é tudo perfeito. Não existe isso, cara. Não existe. Não dá pra romantizar as viagens. Não dá. Não e dá assim, mesmo. É perfeito, mas não dá pra você banalizar também a palavra, eu acho que era essa. Banalizar as viagens e falar assim, eu vou sozinho. Vai, até a hora de acontecer alguma coisa, né? Você pode acontecer com você indo pro Rio, por exemplo, indo pra qualquer lugar. Só que aí quando você vai pra um país diferente, eu vejo assim, pessoas que nem compram seguro viagem. Eu vi um caso de uma menina que ela tava sem... que quase foi... Que não dá pra falar a palavra aqui na internet pra não derrubar. Mas ela foi violentada, né? Sexualmente falando. E aí, lá no Egito. E ela tava sem chip de internet, cara. Como é que em 2023 a menina tava desconectada pra avisar pros amigos, eu tô aqui, ó, em tal lugar. Já aconteceu com a gente mandar mensagem pra irmã dele aqui em São Paulo, que a gente pegou um Uber que a gente tava achando que o cara provavelmente ia matar a gente, e a gente... Ou então lá em Orlando, lembra que a gente tava bêbado? Em Orlando, que a gente mandou pra irmã dele, ó... Caramba, em Orlando, mas não é porque a gente tava bêbado, na verdade. Não, aí era só a alucinação da nossa cabeça. O que eu quero dar de exemplo é assim, ô Deane, estamos aqui, se acontecer alguma coisa, nossa localização em tempo real é essa. Só que a gente tava muito, muito bêbado nesse dia, e aí não aconteceu nada, e a gente... O que eu tô falando isso? Importante. É importante estar conectado, para você avisar a sua família onde você tá, o que você tá fazendo, e aí numa dessa, mas aí a gente entra nessa questão, porque viajar é ter responsabilidade, e não levar de forma leviana. Eu vou sem seguro, porque nunca me pediram seguro na Europa. Tem que ter. E não é o seguro do cartão. O importante é você pagar, investe aí 300, 400 reais num seguro. Exato. Porque seguro de cartão é ruim? Não é ruim. Só que quando você precisar dele, você precisa pagar e depois ele vai te reembolsar. A gente já teve um cliente que fez isso. E eu falei isso num vídeo essa semana, inclusive. Seguro de cartão, ele é bom até o momento que você precisa usar. Porque eu tenho seguro de viagem e tal. Tá, mas eu quero ver você me dizer assim, gastei tantos $1000 e não tive que reembolsar. Eles pagaram tudo. Seguro de cartão é muito difícil. Não sou corretor de seguro, mas na minha experiência eu sei que a maior parte dos seguros de viagens de cartão, você paga para solicitar um reembolso. Para que tenha já incluso, tem que ser um cartão muito top. E aquilo, né? Você tem que... Eu nem sabia disso, que eu nunca usei seguro de cartão, mas tem que comprar passagem, alguns deles, com o próprio cartão, né? Isso, com o próprio cartão. Ninguém sabe disso. Veio um rapaz aqui, o Gabriel, que falou um pouquinho. Ele é da Allianz Travel, ele deu umas dicas aqui legais de seguro. E tem que tomar muito cuidado, eu não sabia dessas coisas. Aí o cara gasta, tipo, 20 mil numa viagem e não vai gastar 400, 300 reais pra comprar o chip e pra comprar um seguro viagem bom. Então, e coisas corriqueiras, às vezes a mala não chega, chega depois. A gente já passou por isso. A cliente lá que perdeu a mala no Egito, e aí foi o seguro que foi atrás da mala
Até achar. E hoje tem AirTag, né? Então, assim, bota AirTag também. Isso Então, é importante. Tem várias maneiras de você se proteger na viagem. É por isso que eu falei, é o trabalho que a gente tenta fazer de conscientizar as pessoas em todas as áreas. A gente está sempre gravando vídeo, dando dicas de como levar a sua mala em segurança, dicas de segurança. Vou para a Turquia, vou para o Egito, vou para o Marrocos. Esses lugares onde eles são muçulmanos, em sua maioria, as dicas de segurança principais, assim, que você não pode deixar de ter. Primeiro, avisar o máximo de pessoas possíveis sobre a sua viagem. Então, avisa seu pai, sua mãe, seus primos, seus amigos. Tô indo fazer uma viagem para tal lugar. Aí outra coisa, ter o chip de internet. Por quê? Porque você vai passar a sua localização todos os dias. Não vai custar nada. Tô saindo do hotel, mãe ou amiga, tô te mandando aí a minha localização em tempo real. Manda para a pessoa. E aí você precisa ter uma boa conexão de internet. Esses lugares você não pode ir sozinho e sozinha. Principalmente se for mulher, não pode sozinha porque você vai estar sempre em risco. Muito vulnerável. Muito. Então, assim, são lugares onde você tem que contratar uma agência de viagens. Pega o contato da sua agência de viagens e passa para os seus familiares, para os seus amigos. Então, são dicas básicas que parecem simples e que são primordiais para a sua segurança durante uma viagem para esses lugares. E até ouvi um vídeo que você postou recente, que você falou da importância de ter internet do golpe da Colômbia. Sim. E quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, eles aplicam esse tipo de golpe. E esse golpe, cara, da Colômbia foi uma coisa assim, meio bizarra, porque a gente estava passando 1, 2, 3, 4 cartões com fundos, com crédito no caso, né, desbloqueados, estavam desbloqueados pra viagem. Na verdade, como a gente tá sempre viajando, eu já deixo ele desbloqueado já, né. O meu cartão, ele já tá, até acha estranho, que a gente, nossa, eles estão 1 mês sem viajar. E aí tá fazendo compra no Rio, Manda SMS, cadê você? Mentira. E aí a gente, passou 4 cartões e nada. E eu tava conectado, mas só que eu não tava vendo. Eu falei, nem me toquei, sabe a hora que você nem se toca? Aí só fui reparar isso no almoço, que a gente foi logo na sequência, que também não passou. Aí eu entrei no aplicativo do banco porque eu tava conectado e vi que tinha sido debitado 4 vezes da loja. E eu não falei no vídeo, mas assim, foi R$1.000 a compra. Caraca. É que eu não falei no vídeo. 1.200, né? 1.200, então assim, foi R$5.000 no total. E na verdade, essa camisa tava entre as compras. E outra coisa também que eu não falei no vídeo, falo aqui pra você, que isso daí eu tenho meio vergonha de falar, mas falo porque vai querer dar golpe carioca? Não vai dar. Aí o que eu fiz? Peguei lá, falei assim, quero reembolso, me deram o reembolso em cash, eu liguei pro cartão, falei que eu sofri um golpe e eles me reembolsaram no cartão também. Tá vendo? Vai dar golpe brasileiro. Aqui o que mais tem é malandro querendo passar a perna, pô. Brasileiro. E carioca ainda, não falei, que é carioca. E assim, como ele falou, a constatação veio no momento que a gente entrou num restaurante que foi logo na sequência. E aí quando a gente voltou, tinha uma mulher sofrendo o mesmo golpe. E não era coisa da minha cabeça, não tô maluco, meu cartão não tá com problema, né? Então a mesma situação estava acontecendo. Aí a gente fez todo um escândalo lá, falou que ia filmar. Ele tem 1 milhão de seguidores lá. Barracozinho básico. Aí abri a rede social, mostrei. Aí o cara tremeu na base. A gente acaba com a raça de vocês, a gente expõe a marca de vocês pro mundo e não vai ser de uma maneira legal. Então, coloca na balança o que vale mais pra você, escolhe o que você quer fazer, porque mexeu com a pessoa errada. Uma menina até comentou, ontem, você fala muito do Egito, mas o colombiano é muito esperto. Mas o colombiano, na minha opinião, ele ganha, igual o carioca, ele ganha na simpatia. Você vai pra Colômbia, eu que não danço nada, dá vontade de sair dançando lá. Porque aquele clima é muito caliente, é muito legal. E eles escutam reggaeton pra caramba, né? Cara, é bom. Coisa que o egípcio não tem. E coisa que o egípcio também comparado, e aí eu faço um outro comparativo, do egípcio com o Machu Picchu. Por quê? Porque são 2 tipos de viagens parecidas, falando de coisas históricas. 2 povos muito pobres, que continuam na pobreza, muito pobres. Só que um tá na África, outro tá na América do Sul. Só que em contrapartida, cara, o peruano é um povo tão maravilhoso, tão educado, tão simpático. Eu lembro só daquelas mulheres com as crianças nos colos, nas costas, pesadas as crianças, e elas sempre felizes. Elas vão querer sim falar assim, se tira uma foto comigo, me dá uma gorjeta, mas você vai dar ali $1 pra ela, já vai ficar feliz. Não, mas detalhe, é o trabalho dela, porque ela se arruma toda, ela se produz, também tem isso, verdade. Porque você está visitando ali o lugar,
você quer levar uma foto, que seja uma foto temática. lhama, Eu adoro uma foto temática, com elas, com as lhamas. Então é o trabalho dela. Ela saiu de casa para fazer aquilo. Então cabe a você reconhecer. É diferente do Egito. Que ele em vai que o falar cara pra age você de que má é fé assim, e quer te tirar extorquir. uma grana. E eu nunca escutei ninguém falar do Peru, Do que Peru, teve problema no Peru. exatamente. Nenhum, A galera verdade. sempre fala bem. É um povo correto, gente boa, feliz. Comida é boa. E aí outra diferença entre o Egito e o Peru é que um ama a sua própria história e se orgulha dela, Pachamama, os incas e tudo mais, eles vão falar com orgulho. O egípcio, ele muitas vezes ele é ateu, no mínimo, ele é ateu, muçulmano que não acredita em politeísmo mais, então toda aquela história ele vai falar só pra te vender, só pra o guia, muitos dos guias que a gente pegou lá pra guiar pra gente era ateu. Então assim, não vai acreditar tão pouco em politeísmo, tão pouco em monoteísmo, né? Então eles nem acreditam mais assim, porque também me falaram isso nos comentários, mas o grego também não acredita na mitologia grega. Mas pelo menos não é um povo que nega que eu não sei, cara, eu percebo que eles estão ali só pra... É como se eu fosse evangélico fervoroso e eu estivesse dentro de uma igreja, seja ela de outra católica e tal, vendendo o catolicismo. Entende? Sim, entendo. Tipo, é um contrassenso. É um contrassenso. Vai trabalhar então na área que você acredita. Não vai se vender pra uma coisa que você sequer acredita. Mas é aquilo que dá dinheiro. É como eu falei num vídeo pra eles das Maldivas. Lá nas Maldivas, se você quiser, por exemplo, você vai daqui para lá, quero morar nas Maldivas, você vai ter que se tornar, se converter 100% muçulmano. Você tem que ser 100% muçulmano para morar lá. Eles não aceitam. Eles não aceitam. E aí, o Alcorão ele é levado à risca. Gravei outro vídeo falando de cachorro. Não existe cachorro nas Maldivas. Por quê? Em uma passagem do Alcorão, diz que o cachorro é um animal impuro. Então, por essa razão, não tem cachorro nas Maldivas. Só que, da mesma forma como diz no Alcorão, que não pode o relacionamento gay, não pode, eles olham com uma certa repulsa você beijar em público. Até sua própria mulher. Até sua mulher. Só que a mulher não pode mostrar braço, perna. Então tem um monte de exigências, né? De privações. Só que a partir do momento que você vai para uma ilha privada e que você paga, tudo isso cai por terra. Então o que prevalece? Dinheiro. O dinheiro. Sabe a Ludmilla, cantora? Sei. Que foi lá com a esposa? Todo mundo pergunta, mas como é que a Ludmilla foi pra lá e postava foto de drink? Porque ela tava num resort privado, pagou uma grana, obviamente, porque o resort que ela tava, eu não sei qual era, mas tem resort lá de $97 mil a diária. Nossa. Tipo, $100 mil a diária. Eu vejo só pela aquela foto, parece fundo de Windows, né? Exato. E aí ela foi pra lá. A partir do momento que ela tá pagando, ela vai ser tratada como rainha. Sim. E aí a minha religião não interessa. Tanto é que pra gente lá, o cara lá... A gente não ficou no resort top, a gente ficou num resort muito bom, mas que tipo assim... Não era o de $100 mil. Que até uma menina perguntou pra gente, Vitor, quanto é que é tem curiosidade, um normal, porque tem Maldivas caríssimo, Maldivas médio e Maldivas baixa renda. Baixa renda é você ficar na praia pública num hostel. Vai gastar bem pouco, mas também não vai ter experiência real. Aí tem o médio. O médio você vai gastar ali, sei lá, 4 dias num resort privado, numa praia só dele, R$14 mil o casal. Não, o casal não, por pessoa. Mas assim, com toda a estrutura e muito bom. Isso não é o bangalô. Mas por que eu tô falando isso? Porque lá no resort que a gente ficou, o rapaz veio oferecendo pra gente um jantar romântico. Pra mim e pra ele. Eu falei, mas não são islâmicos aqui? Não são homofóbicos? Como? Não, mas se você tem dinheiro... se você tem dinheiro... A mulher pode ficar de biquíni, você pode andar de sunga, porque pra você ter uma noção, na praia pública, que é a praia local deles, onde tem os locais, o homem não pode usar nenhuma regata. Você tem que usar... Mesmo você. Você não pode usar regata. Short pode. O short sim, mas a regata não. Isso aqui não, esquece. Você não vai com os braços aparecendo, nem pensar. Camiseta. Se você quiser, nessa praia, usar uma regata ou ficar sem camisa, tem uma área da praia que tem como se fosse um biombo, assim, separando, feito de palha. E aí, depois daquilo ali, você pode tirar. Mas é uma região muito pequena. Então, ir para uma praia dessa e ficar nesse clima de privação, cheio de dedos, de cuidado... Isso não é viagem. Não é legal, não. Você vai gastar 14 horas pra Dubai de voo, depois mais, no mínimo 4 de conexão e mais 4 de voo.
Você vai gastar mais de 24 horas de viagem pra ir ter uma experiência dessa, é melhor ficar em casa, ou melhor ir pra Arraial do Cabo, que é lindo. Ou vai para Arraial Rio. do Cabo, no Nordeste ali, Maragogi, tem sim. praias lindas. Sim. E no Brasil a gente pode tudo, né? Você Exato, quer andar, cara. você quer andar só de short ou só de sunga na rua, tomando cerveja, A gente falou isso não hoje. fala nada. Sabe quando que eu dou valor ao Brasil? Quando eu viajo pra lugares assim, sabe? Eu falo, cara, a gente tá num país muito privilegiado, que apesar dos pesares, não tô entrando em questão política, estou entrando em questão, tipo assim, aqui a gente pode ser o que a gente Sim. quiser ser, fazer o que a gente quiser fazer. Sem privação, a gente vive num estado laico, então você pode ser o que você quiser, ateu, espírita, católico, evangélico, e ninguém vai te julgar por isso. Lá não, cara, você vai viver numa prisão, sabe? E você tem que ser. Tem que Não ser. é, não quero. Se você não quer, você vai embora. E o que é o que muita gente confunde com a Turquia, né? Vai embora, vai preso, por exemplo, o cara que é gay. Vai preso, Eles usam os aplicativos de relacionamento. A relacionamento, polícia no Egito usa aplicativo de relacionamento gay pra marcar encontro e prender os gays. Caraca. Os caras são... Bizarro. E lá, assim, a mulher que É uma foi- religião complicada. Emirados Árabes, uma mulher que foi estuprada pelo colega de trabalho, que ela era turista, os dois. Ela foi presa, porque a mulher tava transando fora do casamento e ela era casada, e o cara que violentou ela tava lá Foi de livre. boa. Então é isso, cara, assim, nesses momentos que eu dou valor ao Brasil. E a mulher, quando eu viajo com mulher, e a gente viaja muito mais com mulher, né? E a gente vai pra lugares assim, eu lembro da Simone, nossa cliente lá de Fortaleza, que eu falei, Simone, dá muito valor, tá vendo? Porque a Simone botava umas roupas bonitas, chamava uns vestidos. E eu falei, tá vendo? Dê valor ao Brasil, porque isso daqui essa roupa que você tá usando aqui, se você fosse usar lá, aqui no Egito, no caso, sendo muçulmana, ou sendo egípcia, no caso, você não poderia. Então eu vejo, inclusive, os olhares das mulheres meio que com inveja, Sim. sabe? Das brasileiras e de outras nacionalidades. E dá pena, cara, dá pena. Dizem, não tem aquele ditado que a partir do momento que você não experimenta tal coisa, você não sabe o que é bom. Então, tipo assim, Você não sente falta. você não sente falta. Ah, eu não sei, mas hoje com a internet, cara, aí a mulher vai botar lá a Anitta rebolando a bunda de fora, Nossa. a fulana vai falar, eu quero isso, mas eu não posso, você entende? Entendo. Deve ser muito louco pra cabeça de uma mulher que mora lá. Muito louco. E é um estado de privação total, né? Aí eu às vezes eu vejo... Porque eu atendi o mercado do Irã. Aí tinha umas mulheres que elas deixavam a franjinha de fora. Aí a gente brincava, ó, essa aí é rebelde, hein? Essa aí é Mas abusadinha ela, né? A gente perguntou pro guia qual era a diferença da mulher que fica só com o olhinho de fora. E aí, com toda aquela vestimenta que também o pessoal me corrigindo, isso aqui é o nome, não é burca. Mas não faço questão de saber porque eu não sou muçulmano. Eu também não sei. o Aí, nome. com o olhinho só de fora, é como se ela fosse, tipo, aquela Assembleia de Deus muito rigorosa, que não pode cortar o cabelo. Não Sim. sei se ainda existe hoje em dia, também, que não sou evangélico. Ah, mas deve ter. Mas é tipo aquela. Eu lembro que do lado da casa da minha mãe tinha. A moça, ela tinha um cabelo até Isso. tipo, abaixo da cintura. Então é tipo isso. É tipo essa religião bem rigorosa que só te deixa ficar com o olhinho de fora. E aí o guia tava falando que pra ter um relacionamento com ela só depois do casamento. E aí tem o dia pra fazer as coisinhas lá, com a mulher. Não pode ser Caramba, qualquer dia. já pensou você casar com alguém que você nem sabe o rosto, você Exato, nem conhece? Exato. tem até Que um loucura. vídeo que circula pela internet, que é recente até, de um casamento que é arranjado, mas claramente na cara era uma família riquíssima e tal. Eu vi. E aí, claramente, a garota não, Não quer, ela não gostou do noivo, com razão, era um garoto muito estranho, e ela não estava feliz com aquela situação, mas a família empurrando, um empurrava de um tem lado. que aceitar, não Tem que aceitar. E é triste ver aquilo, É. bizarro. É engraçado que, por exemplo, Estados Unidos não pode beber na rua, tem algumas restrições, né? Eles falam que é o país da liberdade. Sim. E aí você vai em Las Vegas, pode as coisas. Eu falo, É. Por que lá pode? É. Porque entra aquilo que você falou do dinheiro, né? Exato. Porque lá tem dinheiro. Você tá deixando dinheiro aí. E aqui no Brasil você pode tudo, se quiser. Sim. Tudo. Mesmo sem dinheiro. E outra, às vezes as pessoas não tem nada. Você fala, pô, não tem nada, ela tem liberdade. Ela pode sair na rua, fazer um churrasquinho na rua lá com os amigos. E o americano gosta, viu? Quando vem pra cá, Adora. nossa, Os- ama essa Os liberdade gringos, aqui. em sua maioria, né? amam. Os próprios egípcios, porque a gente conhece algumas pessoas no Egito, guias locais e tal,
que eles já vieram aqui para o Brasil, passaram um tempo aqui no Brasil e que gostaram, né, do que Nossa, viram eles por aqui. Porque ficam imagina, malucos. é uma libertação. E uma coisa do Egito que a gente até falou que a gente ia fazer esse alerta, que a gente até o momento não tinha falado e que você tem uma experiência para contar, foi da água, que era outro cara. alerta muito importante. Nossa, isso é Tô verdade. sabendo. Só a água industrializada, né? Só, lá no Egito você não pode beber. E assim, sabe qual foi o meu erro? Tipo, na hora de tomar banho, tomando banho, sabe aquele momento que você tá tomando banho e a água você acaba engolindo um pouco da água? Enfim, sem querer. E aí foi nesse momento que eu engoli alguma água aí. E a água da bica não pode. E aí, se você beber, beleza, você não passa mal lá, normalmente. Eu cheguei em casa no Brasil, aí a nossa funcionária lá passou mal de vomitar, evacuar, enfim. Não vou entrar em detalhes, mas assim, muito mal. Aquele piriri nervoso. É, aquele piriri passou mal. nervoso, é. Caramba. E eu 2 dias depois. E aí eu fui na infectologista, ela falou assim, isso aqui é uma infecção que você foi pra onde? Eu falei, fui pro Egito. Ela, isso aqui é uma infecção da água e inclusive frutas nesse lugar específico aí, o Egito, você tem que comer frutas com casca. Não banana coma, agora não coma pera. Porque pera você vai comer, mas posso lavar. Você vai lavar com a água da bica. Também não Então, vai adiantar muito. não vai adiantar muito. Então tem que ser fruta com casca. E ela falou que todo mundo que vai ao Egito e acaba fazendo isso, vai lá nela porque pega uma infecção. Caramba, Mas o aí- da água do chuveiro eu não sabia, não. Não, mas aí imagina, a gente tá aqui falando da água, porque ele foi pra lá, ficou de cama, Vai ter passou gente que vai falar mal, que é mentira. foi pro médico, vai ter alguém que vai vir dizer, é mentira porque eu bebo a água do Egito. Mas aí, meu anjo, você é alguém que mora aí, o seu organismo está acostumado com essa água, é diferente. Pô, alguém o- que já tá super... Ô Igor, uma coisa, eu quero deixar claro aqui, ó, pra deixar registrado. Se você colocar algum corte, eu não vou aceitar collab, tá? Nada contra você, porque, cara, não aceito mais collab quando vai falar do Egito, porque eu posso só bloquear, mas eu não posso excluir. E aí vem um monte de gente querendo falar, um monte de gente não, essas sem noção lá do Egito, falar que o Egito é maravilhoso, porque tá ganhando dinheiro atrás disso. E aí eu já combinei até com a assessoria, eu falei assim, ó, não fala com o podcast que eu não O que é aceito do mais. Egito Não aceito mais collab do Egito, porque eu não posso administrar os comentários assim, apagar as pessoas que me xingam e que falam que eu não sei de nada. Quem é esse cara? Porra, eu sou um cara que trabalha com turismo há 20 anos, né? Então, aí lá no meu perfil, não, vou lá, bloqueio, porque tem uns que perdem a linha e vêm pra cima mesmo. Eu recebi hoje, eu acho que umas 5 ameaças no direct. Caramba. Muito louco, É né? uma galera legal. É uma galera tranquila. No meu ainda não teve ainda nada... Então, mas quem me falou isso foi uma amiga nossa, a Dani Bugioni, que quando ela estiver no Brasil, fica aí a ideia pra você trazer Uma ela pra excelente cá. convidada. Que fala sobre tráfico Boa humano. dica. Nossa, E esse ela é um atende tema casos ótimo. reais. E as pessoas, essas mulheres mesmo aí que sem noção, elas têm a coragem de falar que todos os casos da Dani são fictícios. Fictícios. E não é, cara. Ela já salvou vidas por mulheres que foram... vou em busca do meu príncipe encantado que mora na Turquia, no Egito. Turquia é Assuntos perigosíssimo, sérios, perigosíssimo. Assuntos sérios. Então, foi ela que falou, Vitor, mexer com o Egito é mexer com o vespeiro. Isso tá na minha cabeça até hoje. E é fato, cara. Vai vir sempre um doido falando bem. E guia de lá que assiste que o vídeo chega até ele... Quem esse cara aí tá falando mal do Egito? Eu falei, cara, não tô falando mal do Egito, tô falando a realidade. Então não posso falar que o Egito é tranquilo, não posso falar que o Rio é a cidade mais tranquila do Brasil, que não é. Mas é porque eu nunca fui assaltado, entende? É diferente a vivência de um local. Queria agradecer vocês. Tá aqui, ó, já tá... A gente fala Já pouco, tá. né? E o papo vai, você Vai, vê, cara, ó, vai. é muita coisa. Eu tinha anotado aqui algumas coisas aqui, mas a gente foi falando, foi ótimo. Falar um pouquinho do programa, né? O programa Aventureiros, tá? É Travel Box, né? No Travel Box Brasil, que é uma TV a cabo, pioneira aí nas viagens, é um canal que existe há mais de 10 anos, então para quem ama viagens, é o lugar, é o canal certo, é o lugar certo, e a gente tem comemorado muito também, né, o sucesso do programa no Travel Box Brasil, porque a gente tem sido abordado em vários lugares do mundo. Outro dia a gente estava em Paris, e aí uma fã do programa gritando na porta do hotel. Outro dia a gente estava no Jalapão isolado, e aí o pessoal passou no carro gritando. Então, Travel Box Brasil, para você que ama viagem, para você que quer acompanhar o nosso trabalho. A gente tem o Giro Aventureiros, que é o programa nacional, e a gente tem o Programa Aventureiros, que é o programa internacional, onde a gente explora vários destinos mundo afora, e tem
a nova temporada chegando. É Quer a falar? nova temporada da Europa, que a gente tá finalizando a edição. A gente vai finalizar agora, gravar na Itália, essa semana, mês que vem. E cada hora que eu vou pra um lugar, eu falo que são tantos países. Eu nem sei quantos países a gente fez nessa temporada. Tem hora que você para de contar. Né? Não, nessa temporada aí eu acho que a gente fez 13, 14, não sei. Aí a gente vai ter certinho. A gente fez Europa e fora a zona do euro também a gente fez Edimburgo, na Escócia. Então ficou bem legal. Legal, comecei a acompanhar vocês aí, acho muito bacana o conteúdo. Legal. Obrigado. E para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí no canal, clica no sininho, toda quarta-feira um vídeo novo para vocês. Instagram, @malimapa, segue a gente lá, TikTok, Quai, malimapa.podcast no TikTok, Malimapa Podcast no Quai. Também estamos no Spotify, para você que não consegue ver no YouTube, estamos no Spotify. Um abraço para vocês, agradecer vocês. Obrigado, Igor. Obrigado, muito gente. obrigado. Beijo pra você que ficou aqui assistindo o vídeo. Beijo para vocês, até a próxima, tchau.